Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Estamos aqui de novo para fazer para vocês todas as lambanças de cibersegurança e outras pataquadas da segurança que ocorreram na semana. Vocês acham que não aconteceu nada? Bizarro! É bizarro! Bizarro! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é Alexandre Melini, de novo com vocês no programa Red Zone. E ao meu lado... Fernando Amati, trazendo para vocês mais um programa Red Zone com os desafios do mundo cibernético e da segurança digital, numa linguagem fácil, acessível, divertida, sem nunca esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez. Boa noite! Quando eu falo do meu lado e faço assim, é o contrário, porque é assim, sim. Bom, enfim, vocês estão bem? A gente está. E esperamos que vocês também fiquem bem. Bom, eu vou fazer um repetequiozinho do que aconteceu semana passada. Semana passada a gente fez um resumão da Defcon, que o Fernando estava por lá. Falamos das atualizações malucas que capotaram de uma hora para outra da Apple. Aliás, a Apple ultimamente está assim, né? Escreveu, não leu, pau comeu. Já aparece um monte de coisa para você atualizar. E aí, não atualizar. Tudo crítico, exato. É isso que assusta, né? Aí teve a invasão da Prefeitura do Rio, os nossos queridos juízes acabando com a quebra de sigilo de localização, para saber se você estava no lugar mesmo ou se não estava, por causa dos problemas que estava tendo com hora extra em relação ao trabalho. Né? Visitas indesejáveis no Taiwan que continuaram, né? Provocações americanas e chineses e todos os malucos do mundo fazendo besteira, né? Isso aí não perde. Tem a Operação Dark Cloud, que a Polícia Federal prendeu suspeitos, vários, né? Ela cumpriu vários mandados pelo Brasil afora, dos possíveis suspeitos que fizeram aquela sacanagem no SUS no final do ano passado, né? Demora, mas a paulada vem, né? Hora vem. Falamos uma semana atrasada do Patch Tuesday da Microsoft, porque tinha muita coisa em pauta, mas a gente deu um toque para vocês do que estava acontecendo. Trouxemos maluquices que estão ocorrendo na Argentina. Teve café que o cara se logava e se transformava num minerador de bitcoins. Criptomoeda, e também o programa de Córdoba, que parou de funcionar, como aconteceu em Palermo, lá na Itália, né? E não pense que isso é só por aqui, ó, na Itália. Continua. Nós vamos falar com vocês já a respeito. E esse cenário maluco, Fernando, qual que é a frase nossa da semana para esses malucos pegarem... Frase da semana: a vida imita a arte, entendeu? Durante essa semana, nossos sistemas ficaram offline. Então, anotamos todos os pedidos, número de documento e número do cartão de crédito em post-it. Assim, nós já garantimos que o plano de continuidade vai estar funcionando beleza, entendeu? O triste é que isso acontece. E não adianta a gente falar que o cara é certificado A, B ou C, né? Porque na hora que aconteceu o problema e alguém jogar a culpa no coitado do sistema, vai sobrar o papel e o lápis para anotar as coisas. E daí é aquilo que nós sabemos. Cara, tem certeza, né? Você vai deixar um monte de papel escrito com número de cartão? Cara, 1989. Eu trabalhava numa empresa internacional, né, multinacional, diria assim, né? E dentro do chão de fábrica havia um data storage, né? Onde tinha todas as imagens dos PLCs, dos programas que rodavam na fábrica, onde os técnicos eletrônicos carregavam esses programas nos terminais de PLC, que são os computadores de assembly, vamos falar assim. E também
e também outros programas na época, feitos em Clipper, feitos em Delphi, tinha umas coisas malucas desse jeito. Acho que era só Clipper, acho que não tinha nem. Não sei se o Delphi já estava sendo usado. Sei que no começo dos anos 90 já tinha Delphi, mas eu não lembro se em 89 acontecia. Só que o que os caras perceberam? Como você tem numa fábrica 3 turnos, os caras faziam isso, eles anotavam no papelzinho, passavam um por outro qual era a senha, porque tinha uma regra que mudava a cada 7 dias a senha desses storage. E era só para ficar com o pessoal da manutenção eletrônica. Aí eles fizeram um papelzinho, um post-it, para o cara dizer, ó, estou saindo do turno para o post-it. Aí alguém falou, porra, já estou com o saco cheio de ficar colocando post-it aqui, post-it ali. O que o cara me fez, velho? Ele comprou, fez um pedido no almoxarifado e comprou aquelas lousas magnéticas, né, que você... E aí era o seguinte, ele falou, pô, agora a gente põe a escala do turno aqui e a gente está passando informação para outro turno. Então a gente sabe se o cara está com atestado, se alguma máquina está com problema, né? E nesse cantinho é a senha do storage. Agora a gente não tem mais problema para o cara pegar e não ficar sem a comunicação, entendeu? Eu não preciso, nunca mais vou errar a senha, né? Olha, o Henrique mandou aqui pra gente, né? Lembrando que o Clipper, né? Clipper Summer 87 foi a última versão do Clipper. E se a gente bobear, tem estacionamento que usa sistema em Clipper até hoje, né, cara? Estacionamento, velho. Metade desses escritórios de contabilidade aí utiliza Clipper, cara. Essas maquininhas que geram boletinho, as maquininhas da CID antiga, que geram os boletinhos de boleto fiscal, né? Cupom fiscal. Sim. Um monte de loja usa CID. A Lynx, vamos fazer propaganda da Lynx e depois eu pego o Ronaldo lá, fala para ele pagar um jabá para nós. A Lynx hoje faz a bilhetagem desses equipamentos. Muitos já estão atualizados, né? Mas vocês não têm noção de quanta bilheteira com impressorinha matricial aí, ó, roda para lá e para cá. Vocês não têm noção. Se parar de funcionar o LP1, o LP2, as saídas paralelas do computadorzinho com o Windows XP, abraço, meu amigo, não funciona mais. Não, eu acho que é como é que fala? É o melhor driver, né? É o que os caras têm que fazer, os drivers que converte disso daí, das impressoras padrão que o Clipper conseguia ver para USB e para network, para qualquer coisa de hoje em dia, né? Cara, Clipper... Não, fala. O primeiro que fez essa conversão para colocar em rede foi as Novell, lembra as Novelzinhas que tinha... Você instalava um servidor de impressora e ele fazia isso, ele entendia o LPT1, LPT2, né? Que as saídas paralelas da impressora e mandava ver. Coisa linda, cara. Entrega a idade isso aí, né? Mas, cara, o que me deixa fascinado é isso daí. Linguagens como o Clipper e o Delphi que conseguiram sobreviver por eras e a gente sabe de várias outras que morreram, né? Mas... Vamos andando. Então, vamos voltar para o nosso assunto carniça, que é a semana, né? Já vamos começar com uma boa, né? Você já pensou em trocar CPF como você troca de cueca? Né? É uma boa, hein? Trocar de CPF como troca de cueca. Pois é, agora virou jurisprudência, meu amigo. Tem um cidadão, né, que cansado de sofrer fraudes, ferrar a vida financeira dele desde 2002, né? Ele entrou na justiça... 20 anos que o cara tá amaldiçoado, ó, coitado. 20 anos amaldiçoado. E aí ele entrou na justiça para, tipo, alguém precisa resolver a minha situação. E o que aconteceu, Fernando? Deram o CPF no cara. Mas nas primeiras vezes, eles negaram, falando que vai bugar os sistemas do país dele ter outro CPF, que não vai mais começar a ligar as coisas. E daí ele teve que entrar com recurso, um monte de recurso, até que conseguiu isso daí, né? Porque o nome dele tá imagina só, desde 2002, seu nome é usado como fraude, seu nome, seu CPF, sua vida tá estragada e você não consegue sair desse limbo. Você tenta ser uma pessoa boa e você não...
A culpa nem é sua. Cara. Cara, tenso, cara, tenso. Isso aí aconteceu com o pedreiro. O cara é pedreiro, cara. Pedreiro de 62 anos. Ele perdeu os documentos, alguém achou e começou a fazer treta na vida dele, que no mínimo não deram o nome dele, né? Mas deve ser aqueles homônimos que todo mundo conhece, sabe? José Antônio da Silva, que tem 1.250.000, cara, com José Antônio da Silva. Então, estão tocando o terror com o cara por 20 anos. E aí, a União, né, agora na primeira instância, deu uma cortada nisso daí, mas aí o TRF4 determinou um novo CPF para o cidadão. Que coisa maluca, hein, cara? Se a moda pega, hein? Mas, assim, a gente tem conhecimento de todos os vazamentos de documento brasileiro que já aconteceram e que continuam acontecendo. Não só de documento brasileiro, como de documentos ao redor do mundo, né? De outros países também. De novo, não é mérito só do Brasil, né? Vazamento e tudo mais. Então tem sempre esse tipo de vazamento. Cara, isso aqui... a gente nunca tinha visto isso daqui acontecer antes, então eu acho que é um super ganho de causa. É claro, esse cara ele não pode ficar amaldiçoado porque ele atravessou embaixo da escada, entendeu? O gato preto passou na frente dele. Não, o cara ele tem que ter a vida dele de volta. Mas se a gente for pensar em termos de tecnologia, muda tudo. O imposto de renda e todos os documentos estão atrelados, né, ao CPF, basicamente. Isso aqui é muito louco. E daí, no resto do mundo, se isso aqui começa a acontecer também, né? Eu acho que vários desses... a gente já falou, a gente já repete sempre isso daí. Todas essas, vamos chamar de tecnologias que a gente usa hoje, né? O número de documento, foi alguma coisa que ninguém pensou lá atrás que alguém ia roubar, fazer roubo de identidade, esse tipo de situação. Então isso aí não estava nem previsto, né? É uma situação que eu acho que tem muita gente conversar ainda. Se tivesse previsto, o blockchain tinha começado lá atrás. A ideia é boa, entendeu? Só que daí, é assim, o Brasil está falando de ter sei lá, o RG digital, né? E tudo moderno. Vai estar atrelado a um blockchain isso daí? Sim ou não? Eu acho que todo mundo já teve tempo de pensar isso daí, e principalmente agora com a implementação disso, podia ser uma excelente, né, para segurar a onda aí. Bom, Pedreirão conseguiu, cara. Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser divulgado amplamente, porque sabe que a lei é isso, né? Virou jurisprudência. Cara, e o Brasil tem que ser estudado pela NASA. A gente já comentou isso várias vezes, né, cara? O que vai ter de neguinho, velho? Sabe aqueles caras que na última eleição falou que o Ciro Gomes ia tirar o nome dele do SPC e ligava até para as telefônicas lá, falava, vai cobrar o Ciro Gomes que não ganhou. Não, uma dessa pior. A pessoa deixou de pagar o cartão de crédito e daí ela desinstalou o aplicativo. Ela falou, mas eu já desinstalei o aplicativo, por que meu nome continua negativado? Essa daí a gente viu essa semana num banco que não conhece. Eu não acreditei, cara. É porque o que acontece? Tem os robôs também, né? Essas mensagens, tem umas mensagens automáticas. Então, depende do texto, ele vai para outros negros. Bom, enfim. Problemas tem, coisas acontecem, mas o CPF vai dar o que falar, tá? Além do nosso tiozinho, 62 anos, ficou 20 anos sem CPF, o que você tem a dizer sobre Bonjour, criminel? Bonjour, criminel. Cara, que absurdo. Absurdo! Então, eu já comentei outras vezes, eu acho que mesmo a gente sabendo que existe uma linha muito tênue, talvez exista uma ética entre os criminosos e eles, só talvez, e os caras não começaram a atacar as instituições de saúde ainda. A gente comentou do SUS, né? Mas era simplesmente o comprovante de vacina. Quando a gente pensa em instituição de médica, né, de saúde,
o impacto ele pode ser muito maior, e esse impacto ele está relacionado com vidas, está relacionado com manter vidas, né? E tudo ao redor disso daí. E agora, né, na França, um hospital teve problema de ransomware, a gangue está pedindo 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Para liberar a senha. E pior não é isso, né, cara? Os caras sabem até qual que é a hash que tá lá, né? É o Lockbit 3.5, aí o hospital tá lá, tá refém de ransomware. Só que numa dessa aí, cara, o paciente não pode ser atendido, não pode ser operado, os status deles médicos não podem ser atualizados, os planos de saúde não conseguem ser checados. Então o hospital tá parado, gente. E é um hospital que ele fica ali 28 quilômetros de Paris. Quem conhece Paris sabe que 28 quilômetros de Paris não é tão longe assim, não. Ele está na zona, assim, na distância... É a distância de você sair do centro de Paris e ir até o Palácio Versailles, por exemplo. Né? 20 quilômetros, 25 quilômetros, por aí, sei lá. Está 28 quilômetros, é pouco. É pouco. E é um hospital grande, atende uma porrada de gente, toda a periferia de Paris utiliza esse hospital e tá parado, velho. Então aí a gente fala assim, porra, será que os caras não podiam pensar um pouquinho, cara? Será que o hospital... Eu acho errado quando os caras fazem as merdas e a população sofre, cara. Então, a gente tem dois cenários. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem dois cenários. A gente tem quando o ataque é direcionado e a gente tem esses ataques tipo phishing, que o cara manda para 1 milhão de pessoas e vai ter sempre 10 que vão clicar. Nós não sabemos exatamente o cenário aqui. Então, aqui pode ter sido uma situação dessa, né? Porque de repente o cara nem foi por acaso que entrou a bagaça, exato. Foi por acaso, exato. Só que daí, de novo, volta o negócio que a gente comenta sempre. Quando você vai no hospital, você quer ser atendido por um médico. Quando você tem um problema de cibersegurança, cadê o profissional de cibersegurança com 10, 15 anos de experiência, igual o médico, para poder fazer o primeiro atendimento? 5 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, entendeu? É no mínimo 10 anos para o cara pôr a mão em você a primeira vez. Cadê esse profissional? Entendeu? Não tem. Então, aí é um ponto que a gente está cansado de falar. Ultimamente, inclusive pessoas que a gente conhece, caramba, velho, acabou de sair do berço, bicho. Sabe? Tem alguns que nem terminaram a faculdade ainda, nem se formaram ainda. E neguinho já tá colocando para tudo quanto é lado aí que é super, como é que é? Super fucker pizza da galáxia, o Caralho 4 falando que é sênior. Gente, para. Vamos ser mais humilde, vamos botar o pé no chão, mão na consciência, pé no chão, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, para falar menos e ouvir mais. Senão você teria 3 bocas, né? De repente o cara está contando umas retaguardas aí, vai ver que é isso. Porque não tem sentido, cara. Não tem sentido. Então, vamos acompanhar esse caso aí da França, que isso aí assustou. Porque é o primeiro que eu vejo de hospital que para um hospital, Fernando, concorda? A matéria comenta, e a gente falou também que na Costa Rica já tinha acontecido. Mas a Costa Rica foi o país inteiro, né, velho? Ali foi um regaço total. Agora, assim, aqui eu acho que está mais direcionado. Então, talvez, eu acho que a possibilidade do que você falou de ser um phishing, né? Uma coisa mal intencionada com um documento, ou um cara desavisado, deu azar, entendeu? Pode ser também. Assim, a gente... E daí, assim, até pelo comportamento desses programas que pedem resgate, pode ser que isso daí tenha sido o resgate vindo automático, e pode ser que tenha alguém com consciência na outra ponta, que apesar de ser um criminoso cibernético, vai ver que é um hospital e vai pegar e vai falar, podia ser minha mãe e meu pai que tá lá, entendeu? Vou liberar a senha para o hospital, tá? E daí, é claro, hospital, cadê o backup, entendeu? Cadê o profissional de segurança cibernética? Hoje, vocês estão vendo, tá? Até por causa disso daí, que é tão necessário quanto o médico. Estão falando que é o Lockbit 3.5. Bom, a gente recentemente falou que tanto Lapsus quanto o Lockbit estão fazendo
recrutamento de pessoas via internet, como se fosse um RH. Eles estão fazendo bug bounty em cima dos produtos que eles criam de ofensivos, né, de ataque, de ransomware. Então, gente, já que vocês são tão organizados, né? Então, faça alguma coisa boa também. Vá lá e dá uma força para os caras, porque essa história pegou mal. Vamos ver o que vai acontecer. 3.5 é a última versão, né? Esse que é o pior. Exatamente. Então, é muito recente. Então, isso condiz com o que você falou. Realmente pode ser um desavisado que fez besteira. Entendeu? Pode ser. Mas, cara, independente disso, né, já que os caras estão tão organizados assim, que façam algo melhor para o próximo. O cara que está no hospital, velho, o hospital, acho, é sagrado, cara. É mais sagrado até que o cemitério. O cemitério, o cara já morreu, tá lá. Então, o hospital, o cara tem chance de virar alguma coisa ainda, não é verdade, cara? Tem chance de sair, cara, tem chance de sair. Então, enfim, vamos em frente, né? E o Google do mal? Cara, tanta gente usa o Google para o bem, tanta gente usa o Google no dia a dia para tirar suas dúvidas e poder conduzir suas conversas, seus trabalhos, suas pesquisas. E se eu falar para você que agora já tem gente usando o Google para hackear as coisas, o que você me diria disso, Fernandão? Eu falo para você que não existe novidade nenhuma nisso. Existe no contexto que está envolvido isso daqui, entendeu? O Google, como ferramenta de busca, quebrou várias barreiras e quebrou várias coisas, né? Tanto que. Vai quebrando a cara do povo. Mas então, cara, vamos lá. O contexto aqui é um determinado cidadão apareceu em um fórum. Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome da. Tem o nome do cara, é do IF lá, que ele fez os negócios mas então. Não, o nickname que o cara usa. Assim, a pessoa pega e. Nickname estranho, que nome não sei o que lá. Ele entra nos fóruns e fala assim: eu tenho um carro da Hyundai e eu queria mudar eu queria que mudar a tela lá né, de alguma coisa. Eu quero mudar a tela. Eu quero customizar o software, tá? Sou desenvolvedor, tá? E ninguém no fórum sabia ajudar. Esse cara ele começou a pesquisar no Google e ele descobriu que para fazer atualização existiam, né, uns scripts prontos para ajudar ele. Opa, que bom! Conforme ele foi ver, para fazer atualização, você precisava ter um arquivo zip, né, um arquivo compactado com senha, e a senha do script, por acaso, funcionou para ele fazer o primeiro teste no carro dele. Já começa estranho aí. Opa! Então, o script para atualizar o carro, a senha, tá na internet? Então tá bom, tá? Mas não, nada é tão ruim que não pode explorar. É só um detalhe. É um algoritmo de senha que a gente fala para todo mundo diariamente que já não deve mais ser utilizado, que é o grupo do CBC. Então, e daí a outra parte é que né? Tudo bem. Então, ele conseguiria pegar os arquivos da própria Hyundai, descompactar e ver o que tinha dentro. Ele descobre que existe um arquivo que está cifrado com uma chave pública, né? Chave pública e chave privada. Só para o pessoal poder entender, quando a gente fala de criptografia, a criptografia ela separa exatamente nesses dois nomes. Ele pega como se fosse alguma coisa, né? É uma massa, vamos dizer assim, de dados, e ele separa alguma coisa que é pública, que você pode mostrar para todo mundo, e alguma coisa que é uma chave privada, que é só sua. Então, se eu pego uma mensagem e cifro ela, eu pego com a minha chave privada e com a chave pública do Alexandre, só o Alexandre vai conseguir ver aquela mensagem. Então, era para somente os carros conseguirem ver aquilo lá. O cara ele faz uma busca daqui. O cara ele faz uma busca daqui, faz uma busca de lá e achou um documento dentro de um site que a gente fala um monte, no site do NIST, que ensinava como fazer criptografia.
e o cara, ele, em vez dele bolar dele, ele copiou exatamente como estava no site do NIST, no documento, e usou no site da Hyundai. A mesma cifra, a mesma hash, cara. E funcionou. O cara abriu o carro, ele conseguiu mudar o painel, fazer aquilo que ele queria, mas o mais impressionante foi, usando o Google em diferentes momentos para fazer pesquisas diferentes, ele consegue ter acesso a uma informação que devia ser privada e privilegiada. Pronto. Respiro e eu volto àquilo que a gente estava falando. A gente está falando da pouca maturidade dos profissionais, ou de muitos profissionais de segurança do mercado hoje. E daí o que acontece? Tem algumas coisas, principalmente quando a gente fala de criptografia, que não são triviais, não são fáceis de se fazer, ou não são simples. Depende de alguém que estudou, depende de alguém que experimentou isso daí. Qual é o caminho mais fácil? Eu pegar o programa de alguém que está pronto. Só que em vez da pessoa mudar, para ela ter certeza que ia funcionar, ela pegou um que estava pronto, estava público. Cara, o pior não é isso. O cara não teve o trabalho de mudar a senha, velho. Meu Deus do céu. É surreal. Agora fala para mim. Vamos lá. Qual é a responsabilidade que o desenvolvedor tem? Uma crítica que eu faço ao mercado é assim, a gente sempre fala que, hoje em dia principalmente, né, para a pessoa ser programadora, desenvolvedora ou qualquer outra coisa, ele não precisa ter faculdade. Só ele precisa estudar e saber como é que faz bem feito. A pessoa ela assiste um vídeo no YouTube e daí ela vai trabalhar na empresa de carro para fazer um software desse tipo. Não tenho nada contra essa pessoa. Só que assim, quando você entra num ônibus ou num táxi, num Uber, você espera que esse motorista ele tenha o documento dele, a habilitação dele, que ele está permitido ele dirigir aquele tipo de veículo. Quando você vai e pega um avião, você pressupõe que o piloto fez todos os cursos e tem a carteira de habilitação de avião, né, chamado de brevet, tá? Para que ele pilote aquele tipo de avião. Agora, e o desenvolvedor? O cara ele pega o histórico do YouTube dele, entendeu? É um negócio... E daí, a hora que a gente fala de certificação, tem gente que fica bravo. Onde já se viu, certificação não prova nada, entendeu? Para mim, é um diferencial. Pode não provar nada, é um diferencial. Tá? Tem gente que aprendeu a dirigir com 14 anos, parabéns para você, entendeu? Só que para você dirigir legalmente na rua, com 18 você teve que ir na escola, fazer todo o procedimento, fazer a prova, fazer a certificação para pegar a sua carteirinha e escrito está apto a dirigir. Cara, eu sempre falei, Fernando, que essa volumetria de informação que está crescendo exponencialmente, assim, demais, diariamente, graças aos meios de comunicação, às mídias sociais, a celulares, computadores, cara, relógio, né? Os biodies da vida que os negros carregam para lá e para cá para trabalhar. Isso é muito bom para o nosso dia a dia. Só que a gente já lá atrás, alguns anos atrás, eu e você conversando, a gente falou que esse volume gigantesco de informação, metadados que estão trafegando para lá e para cá, são ótimos se bem utilizados. Mas começa a acontecer a reengenharia, o inverso, o caos, a teoria do caos, né? Porque o que acontece, como o crescimento é demasiadamente exponencial, você não tem tempo de se organizar. Antes que você se organize, chegam novas informações e novas coisas que atropelam as anteriores. Ou seja, até enquanto isso fica só no preâmbulo dos dados, beleza. Agora as pessoas estão sendo levadas por essas informações. Tem pessoas tomando decisões em cima de informações que nem sabem se são verdadeiras ou se estão corretas.
Tem pessoas tomando posicionamentos políticos, sociais, religiosos, de educação, de família, de qualquer coisa, em cima do que ouviu falar ou procurou no Google. O Google é uma ferramenta de busca, mas não é o oráculo da verdade. Entendeu? Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, bom senso, e repetimos, pessoas são pessoas. Pessoas erram. Então, antes de você acelerar o momento do seu erro, pense, coloque-se no seu lugar, veja o quanto você tem de experiência, de conhecimento, de capacidade para entender sobre aquele assunto. Não é porque você leu 3 artigos no Google, você virou expert. Era lá. A vida mostra outras coisas. Essas últimas 2 semanas eu vi várias coisas que dizem o contrário. Parece que nós não sabemos mais nada, né? Outros sabem demais, e nesse conflito de saber demais e saber de menos, acontece esse tipo de coisa. Então, são informações que diz respeito a um carro que a pessoa conseguiu acessar simplesmente utilizando uma ferramenta de busca. Então, isso nas mãos erradas pode causar problemas sérios a pessoas que gastaram uma puta de uma grana para ter aquele carro. E quando você fala de carro, você está fazendo mal às pessoas que estão na rua, transeuntes, os caras que estão dentro do carro. Se for caso do Uber, tem o motorista, tem os passageiros, tem os transeuntes na rua. Tem gente que não tem nada a ver com a parte. Tem um cara de bicicleta passando na rua que pode ser atropelado por um carro que perdeu, virou a direção sozinho. Não digo virar sozinho, mas você tem condição de travar a roda e o carro tomar outra direção e prejudicar essa pessoa. Então, menos. É legal isso aparecer, porque mostra que nós estamos desorganizados. E mostra também que as empresas continuam contratando pessoas não capacitadas para fazer aquele tipo de serviço. Isso é o que mais assusta. Né? O livre-arbítrio faz você escolher o que você quiser, acreditar naquilo que você quiser, mas a partir do momento que as suas decisões e suas posturas podem fazer mal a um terceiro, aí a merda desandou, né? Aí o negócio ficou feio. O pior de tudo isso daí, na parte de ficou feio, é que procurada, né? O que a matéria fala? A Hyundai foi procurada para dar o posicionamento e não disse nada. Então, esse é um ponto. Tem outro que aconteceu que a gente vai falar mais para frente, que desculpa, gente, mas é de cair o cu da bunda, vai. Vou falar mesmo o português, claro, porque tá demais, velho. Tá demais. Aí, assim, há 2, 3 semanas atrás, nós falamos de um caso que o cara abriu o carro da Toyota, e vou falar quem que é Toyota, e a Toyota falou que não. Falamos de caso que aconteceu com a Honda falou que não. Falamos de caso que aconteceu com a Fiat, com a Dodge, com a Chrysler, com a Jeep, com todo mundo, e eles falam que não. Só que tá todo mundo entrando nos carros e mudando as coisas, cara. Triste, né? Não é porque são, sei lá, as empresas de carro são, sei lá, umas 10, 20, né? Sei lá quantas são, não é a minha especialidade, mas são poucas se a gente pensar comparado com o resto das outras, sei lá, coisas que existem no mundo, né? De concorrências. Será que não... Tudo bem, vocês dominam o mundo, tá? Perfeito, lindo de morrer. Tá faltando calçar a sandália da humildade, né? Bom, falando em sandálias da humildade, tem mudanças à vista aí, né? Semana passada, depois do nosso programa, sexta, sábado, domingo, semana depois da DEFCON, 7.000 pessoas estiveram presentes num encontro internacional promovido pela NIST, né? NIST é o responsável por um dos frameworks de segurança mais conhecidos e utilizados e empregados no mundo, ok? E aí, o que eles estão querendo fazer de mudança? Eles querem aumentar mais detalhes sobre segurança, maneiras de medir a segurança, como implementar a segurança e muitos outros tópicos. Isso aí mostra... Isso mostra que eles ficaram... Opa, exato. Só para familiarizar o pessoal, a gente fala bastante do NIST, né? NIST é o Instituto Americano,
né? É o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, tá? Aqui no Brasil, a gente... Isso. Não, eu ia falar para falar do Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem um de tecnologia, né? E tem o Inmetro. A gente tem o Inmetro, mas eu não sei se o Inmetro é de tecnologia. Mas a gente sempre vê, aprovado ou não pelo Inmetro. A gente teve problema, carregador de celular, né? Que os carregadores paralelos pegavam fogo e tudo mais. Por quê? Porque o Inmetro não tinha testado, né? É mais ou menos o similar. Agora tem Inmetro, no caso de celular, Inmetro e a Anatel tem que olhar, né? Tem coisa da BNT, mas a BNT é para o mundo inteiro. Então, são vários órgãos, né? Do Brasil não tem um que nem o NIST, que é geral de tecnologia. E o NIST faz muito tempo que está parado, né? Assim, a gente vê que eles são atuantes, eles criam bastantes informação, opinião de mercado sobre as coisas que acontecem, mas eu não lembro o número agora, foi na 807i, né, que a gente usa, acho que é isso, não sei direito se eu estou certo de cabeça, eu não lembro. Mas, assim, são regras que existem há vários anos, né? Então, eles estão vendo que o PCI está tendo alteração. O IPA, que rege regras de medicina, está tendo alterações. GDPR, constantes alterações. Lei Geral de Proteção de Dados, constantes alterações. O NIST não pode ficar para trás. Né? O NIST 800, né? Daí você vai ter 800 e outros números depois, mas a linha 800 são os documentos, né, principalmente americanos, relacionados com políticas de segurança, procedimentos e guias. É isso mesmo, a linha é essa daí. NIST 800, que é a base de pesquisa. Ele está precisando, porque a tecnologia mudou muito, cara. Mudou muito. Quando o NIST começou a montar esse 800, tinha muito equipamento. O celular não tinha todo o poder de processamento que tem hoje, por exemplo. Um exemplo claro disso, né? Isso daí afetou... Acho que até a ISO está sendo afetada por celulares, se a gente parar para pensar. Concorda, Fernando? Que hoje, com o poder de processamento de um celular, impacta qualquer chão de fábrica. É mais fácil eles proibirem a pessoa levar o celular para dentro de um ambiente fabril do que tentar aplicar regras, porque as regras já estão ultrapassadas, se for parar para pensar. Não, exato. Eu cheguei a entrar uma vez numa empresa, eu tinha um celular um pouco mais novo, não era o mais moderno, mas ele tinha câmera na frente. A pessoa veio e colou adesivo atrás, né? Então, tudo bem, tem a câmera na frente, mas a pessoa nem sabia que tinha câmera na frente. Então, existe essa disparidade entre tecnologia, documento e documentação e pessoas que conhecem isso daí para poder, né, fazer a coisa da maneira certa. Pois é. Então é legal. Bom saber. 7 mil pessoas num workshop internacional é uma coisa legal. Sim, é uma coisa legal. Vamos ver os frutos disso daí. Eu não vi nenhum documento apresentando que foi... Assim, pontos de debate foram esses daí mesmo. Relação à segurança, principalmente, a gente não tem um padrão de fazer medidas de segurança. Cada um segue uma regra. No nosso caso, a gente usa a CVSS para ver qual que é a criticidade das coisas. O Mitre tem algumas orientações sobre pontuação, mas cada empresa faz uma pontuação própria, concorda? Cada hora aparece um produto de mercado que você te qualifica. E aí, às vezes, você está fazendo o seu trabalho em cima de regras, de frameworks, e a pessoa fala, mas eu entrei no site tal, que faz teste online, e está dizendo que o meu ambiente está bom. Gente, vamos ter um pouquinho de pé no chão de novo. Profissionais de segurança têm que ter um mínimo de conhecimento para saber o que estão falando. Então, não é porque apareceu um site novo que tem um programinha que você consegue olhar, só porque faz um gráfico que você está tudo bom, e você está bom, entendeu? Então, vamos ter um pouquinho de bom senso, um eterno bom senso, né? Ó, o Nelson apareceu aí. Fala, Nelson, tudo bom, querido? Bom, e agora vamos falar um pouco dos desmascarados. Isso aqui eu achei legal, cara. Você viu que descobriram, assim, se você que está vendo a gente agora ficou assim, cabreiro, cafifado, preocupado sobre aquela parada que os caras estavam fazendo vídeo, né?
com deepfake de vídeo. Então, você fazia o vídeo, só que na tela o cara estava vendo como se fosse, por exemplo, o Trump falando com ele. Cara, o Trump me ligou, o Silvio Santos me ligou, o Gugu Liberato tá me ligando do além, né, numa mesa branca. Ótimo, boa essa. Você põe a cara de outras pessoas, inclusive teve aquele problema no meio da guerra que apareceu várias transmissões de um WhatsApp Telegram pela Europa com o presidente da Ucrânia falando, e não era o presidente da Ucrânia. Então, conseguiram pegar a manha, cara. Se você receber uma chamada de vídeo e você não sabe se isso é válido ou não, se aquela pessoa fala assim, meu querido, dá uma olhadinha de lado aí, deixa eu ver o seu perfil. Se o cara virar de lado, ele não tem a atualização das informações rápido o suficiente para mostrar que a pessoa é um fake. Então vai aparecer o nariz sobreposto, a cara, 2, 3 camadas, e dizer, vai ficar tudo torta a cara, você desmascarou o cara. Por que não falaram isso antes, velho? Essa é boa, hein? Essa daí é boa. Né? Teve aquele lance das entrevistas, né, cara? Gente, sei lá, teve um monte de situação dessa. Essa é uma interessante. Olha lá. É isso aí mesmo, Henrique. Pesquisa fez, é isso mesmo. No que o cara virou, vai deixar tudo torto. Então o nariz fica maior, menor, o rosto, aquelas marcações que, inclusive, o Fernando mostrou para nós um tempo atrás, daquela de forense, que tem aquela caveirinha que você tem os pontos, de acordo com a distância de pele e músculo, você consegue dizer se a pessoa reconstruir a cara da pessoa, né? Então, no caso aqui, manda o cara virar de lado, ficou torto, meu amigo. É fake. Porra, essa daí... Boa, não, essa daí foi muito boa. É assim, eu não sei se eu comentei, né, malucaço. Tinha uma palestra na Defcon, o cara ele fez o quê? Usando somente bibliotecas públicas, ele consegue ver se a pessoa está falando mentira durante uma videoconferência ou durante um vídeo que está transmitindo, né? E daí ele é muito legal, porque ele fala de a face muda a cor, né? Então ele usa o software para ficar analisando as imagens, a cara das pessoas, o rosto das pessoas, e ele fez um teste com os amigos deles jogarem aquele jogo do impostor, jogar pôquer e umas coisas assim, né? E ele conseguiu ter um acerto muito bom. Tem uma barrinha em cima que fala se está mentindo ou não. Daí ele falou que quando você pega a mesa de pôquer para jogar mesmo, para tentar analisar, você vê que ou o cara tá de óculos escuros, tá de boné, ou tá de capuz, que acaba dificultando o software dele. Mas isso daqui é uma coisa que todo mundo vai ter que começar a rodar paralelo, né, cara? Um software desse tipo. Cara, achei ótimo, cara, achei ótimo. Se isso aí já tivesse sido divulgado antes, era só o cara virar de lado. Ô, presidente aí do inferno, vira a cara de lado aí que eu quero ver se o seu nariz é esse mesmo. Acabou, coisa ótimo. E fica a dica para quem está recebendo, né? Acha que está recebendo ligação de um parente, de, sei lá, de um amigo, ou de alguém, principalmente pedindo dinheiro, oferecendo emprego, sei lá o quê. Manda virar o rosto pro lado. Oi, tudo bem? Tá vendo ali? Pronto, a pessoa vai virar, olhar sem saber e você já descobre se é um deepfake ou não. Exatamente, cara. Bom, além disso daí, que mais de louco que aconteceu esses dias? Outro Zero Day do Google, né? Isso aí foi na semana passada, a gente no programa foi feito na quinta-feira, dia 18, e na sexta-feira, logo cedo, estava confirmada a CVE 2022-2856, que era teve uma atualização do Google. Quem usa Google, o Chrome, para navegar, vocês viram que na semana passada apareceu um sinal de alerta vermelho e ele estava forçando a reiniciação, né? Por causa desse problema que apareceu no Google. Um Zero Day que era explorado e podia, de acordo com o que está escrito, que o pessoal divulgou, né? Você conseguia burlar as validações de entrada, inputs, credenciais, o que quisesse. Então, teve alteração nisso daí. Isso é só um alerta para vocês, tá? Porque tenho certeza que quem usa... A própria Google exige que seja atualizado, entendeu? Então, isso aqui é mais um aviso para vocês do que aconteceu, mas não é tão preciso verificar, não. É só você olhar do lado direito
na parte alta do seu vídeo. Se tiver lá o simbolinho vermelho, você atualiza, dá um boot na sua máquina, acabou o problema. É só para lembrar que teve essa atualização de outro Zero Day da Google. Acho que é o 4º ou 5º desse ano, hein, cara? Isso não acontecia com tanta frequência como está acontecendo esse ano. Mas, né, muita coisa mudou, como eu falei, a atualização está demais. Seguindo em frente, e a música do diabo? Cara, essa da música fazia muito tempo que eu não ouvi esse tipo de coisa, hein? Não precisou nem virar o disco ao contrário, hein? Não precisou nem virar o disco ao contrário. Essa aqui foi engraçadíssima, porque foi assim, né? Ela foi divulgada naqueles grupos que a gente tem lá, gringo, Fernando. Veio diretamente dos States. E assim, de manhã eu comecei a rir pra caramba, porque eu já tinha falado para você que eu mostrei até aqui no meu celular, tem aquele espectrômetro que eu posso parar um HD só com frequência de espectrômetro quando a gente fala de um HD daqueles SCSI, os IDE da vida, você consegue pegar e gerar problema. Eu tinha falado isso para você. Aí eu vi essa notícia e falei, caramba, fui até atrás das coisas de escada, de FCI para verificar como é que era. Aí logo depois do almoço, logo na sequência que eu vi isso, aí teve o Henrique, que está aqui com a gente, mandou essa notícia. Depois outras pessoas mandaram essa notícia. Aí você mandou essa notícia. Essa aqui é surreal. É uma música, né, de 1989 da Janet Jackson, a irmã do Michael Jackson, que já morreu, né? E o que acontece, cara? A frequência que essa música gera faz dar DOS no HD, cara. Denial of Service, ele para de funcionar. Por quê? Porque é muito fácil entender. Muita gente parece que é um negócio absurdo, mas não é. A frequência, como é mecânico, você consegue interferir na frequência. Quando você junta velocidade e uma leitura quer queira que não, uma leitura magnética, ele gera uma frequência. Se você igualar essa frequência, você vai causar problema, né? Hoje, nos SD, né, que a gente chama esses HD novos, esqueci o nome. SSD. Esses SSD é diferente, porque é uma memória estática, né? É outra parada. Mas os HDs que tem disco, que tem as cabeçotas que fica passando entre os discos e fazendo a leitura, esse não tem jeito, cara. Ele é mecânico, ele gera frequência durante a leitura. E a música, cara, bate a mesma frequência. Eu não tive coragem de testar, Fernando. Eu tenho um server aqui, eu não vou fazer isso, não. Não, eu acho que assim, vale a pena, no mínimo, ouvir com fone, pra você saber que música que é, né? E procurar, mas não tocar. A matéria ainda dá um susto, porque a matéria fala assim, se tiver mais computador na mesma sala que você estiver ouvindo, ele pode danificar todos os computadores que estão na sala. Exatamente, cara. Assim, de novo, falou de uma música. Você acredita que tem uma só? Lógico que não. Lógico que não. São 7 notas musicais. Muitas coisas se repetem, né? Quando você para configurar plágio, são 7 notas musicais, tem que repetir no mesmo compasso pelo menos 3 delas. Então, um compasso é um tempo de música. Se você repetir 3 iguais naquele tempo de música e por 7 compassos, aí você é considerado plágio, né? Que nem, vamos dar um exemplo. Quando o Kiss com Kiss, não, Queen... Ice Baby. Não, mas só que é original, né? O Queen, junto com o David Bowie, fizeram a música Under Pressure. Aí, quando veio o Vanilla Ice com Ice Ice Baby, que era... Se você vê, em vez de dar 7 compassos, um compasso antes faz um barulhinho diferente, aí vai. Aí vai. Mesmo? O cara sabotou de propósito? Sim, ele vai até o limite, aí ele põe. Aí o baixo começa. E aí, cara, quebrou. Por isso que fizeram processo contra ele, mas nunca conseguiram provar.
Nunca conseguiram provar. Um cara que perdeu foi aquele Milli Vanilli. O Milli Vanilli, quando ele fez. Aí esse daí fez igual, só que ele não se ligou. Ele falou, pô, se o cara faz, eu também faço. Só que ele fez os 7 compassos, aí ele se ferrou. Outro Mas então, que se ferrou. O Milli foi consistório porque era playback, que eles faziam só playback também, só mexia a boca. Exato, teve outro problema desse também. E aí, outro que dançou com isso, com o Jorge Benjor, foi aquele cara lá, o Rod Stewart, pagou uma grana pro Jorge Benjor no Brasil, que tem uma música dele que tem os 7 compassos, e ele assumiu. Realmente, eu ouvi a música do Jorge Benjor e copiei e pagou, porque tinha grana, é Sir, né? O cara é Sir da Inglaterra, tem um mínimo de hombridade, foi lá e bancou. Mas o Vanilla Ice ele foi esculhambado na época, nos anos 90, só que ele não fez sacanagem, ele provocou. Tá. Mas aconteceu. Então, assim, eu acho que a música do Diabo tem fundamento. Eu tenho um compact velho, eu vou ligar ele qualquer hora e meter tudo quanto é música da Janet Jackson de 89 para ver qual que para aquela merda. Não, mas o legal seria a gente ver em laboratórios funcionando, né? Analisando, vendo mesmo a onda começar a ficar igual. Dá para aprontar, dá para fazer. Bom, continuando as loucuras da semana, cara, e o Secure Beauty, que não é mais seguro, cara? Porra, isso aqui eu achei surreal, cara. Isso aqui eu achei surreal. O cara, ele consegue mandar uma atualização que ele passa por baixo do boot seguro e acessa a máquina. Como é que faz isso, cara? Não tem explicação suficiente para ver, mas esse aqui é outro que eu também queria fazer um laboratório para ver qual que tá pegando, cara. Esse aqui é dose. A maioria, os últimos 10 anos, né? Tudo quanto é computador tem esse boot seguro, né? Na hora que está carregando o setup, as coisas de build. E os caras fizeram uma maneira que o invasor ele gera um RCE, né? Um código arbitrário, um Remote Code Execution, e ele, antes de ser qualificado, de carregar propriamente dito o boot, ele faz alteração. Eu pensei, lembra aquele boot, qual que é o nome daquele boot, eu não lembro agora, do pendrive que a gente... O Comboot, eu pensei em termos semelhantes, mas não é. O Comboot ele altera o permissionamento do Windows após carregar as bibliotecas de usuário. Então, é diferente. Aqui é antes, cara. Aqui é no processo do boot, cara. Então, isso aqui é outra coisa que eu queria fazer em laboratório para entender. Então, assim, se você tem na sua máquina um Secure Boot e está alguma coisa não atualizada, de novo, atualize-se. Atualize-se, que esse aqui é brabeira. Porque se foi, aí Inês é morta, meu querido. Já era, não tem como fugir. Só alerta para vocês. Não entramos em detalhes ainda, porque não temos detalhes. Assim que a gente tiver, a gente faz em outro programa para vocês. Bom, agora, sessão copy and paste. Isso aqui eu achei muito estranho. Explica isso para mim, cara. Eu tenho há anos softwares. Porque eu faço muita edição de vídeo, eu faço muita edição de imagem, de outros trabalhos que eu realizo no meu hobby de final de semana com drones, corridas, etc. Então, eu tenho muita ferramenta de edição. E eu tenho várias ferramentas que executam exatamente isso. Só que não, agora é da Microsoft. Então, chama Microsoft Power Toys, né? Chama Power OCR. É o novo plugin da Microsoft, que se você tem uma imagem, o cara faz um JPEG, um PNG, aquele que é só de web, lá que eu não lembro a extensão, qualquer imagem que seja, tá? JPG, JPEG, PNG, qualquer imagem que você não tem como, porque é uma imagem, você não tem como pegar o texto, você simplesmente marca o texto que você quer pegar, ele joga para um bloco de notas imediatamente do lado daquele texto. Então, muita gente produz alguns produtos, algumas declarações, alguns memes, que ele joga a imagem para que ninguém copie ele. Esquece, meu querido, isso aí já era. Entendeu? Você consegue marcar aquela área,
só o texto é transformado em letra e joga diretamente para um bloco de notas que você pode utilizá-lo para o seu texto, para você mudar, fazer o que você quiser. O que me chamou a atenção, e é por isso que eu trouxe, ele joga para o Clipboard, o Clipboard, para falar assim. O que me chamou a atenção é que isso aqui já existe há muito tempo, velho. Eu tenho ferramenta que faz isso. Essa ferramenta vai ser paga? Ou não está claro? Não está claro, não fala. Mas isso daí, cara, eu tenho ferramenta de graça que eu peguei há muito tempo na internet que faz isso, Fernando. Então, por que a Microsoft é igual a todo mundo for? Isso daí tem vários sites de tecnologia nos Estados Unidos fazendo propaganda disso. Então, tá, tudo bem. Eu não estou ganhando nada da Microsoft aqui. Será que não é simplesmente para facilitar a vida do usuário e deixar tudo dentro do mesmo contexto Microsoft? Por exemplo, você importa uma imagem para o Word e daí ele já pega e já faz o reconhecimento. Você quer manter a imagem ou você quer manter só o texto? Descarta um e fica só com o outro. De novo, tô provocando. Plugin, não é plugin. Por exemplo, agora na tela, se você pegar a nossa imagem aí, não está escrito em cima da nossa cabeça lá, Red Zone, meu nome, o seu nome? O cara, ele clica o botão direito do mouse, ele vai fazer vai cobrir essa área, vai fazer um quadradinho assim de área, sabe, que nem do Core, todas as coisas de área. Sim. Ele vai pegar essa área e assim, no que você solta o botão do mouse, automaticamente faz um pop-up de um bloco de notas e vai aparecer lá, Alexandre Melini, Red Zone Aérea, Fernando Amati. Então, assim, cara, isso aí existe há 20 anos, velho. Eu não entendi por que estão fazendo tanta propaganda em cima desse Microsoft Power Toys aí, desse Power OCR. Velho, não é estranho? O reconhecimento de caractere é tecnologia conhecida e usada já há muito tempo, né? Não vejo grande evolução tecnológica em cima disso daí. Você mesmo me mostrou aquela vez o tradutor do Google. Google Lens. Isso, Google Lens. Você pega lá o manual em chinês, que é tudo ideograma, tudo rabisquinho, certo? Você bota o negócio lá e pum, traduz. É exatamente isso, concorda comigo? Fiz na hora. Aquilo foi violentíssimo. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto que eu não entendo, às vezes, as coisas. Aí, como não foi através de um site oficial da Microsoft, então eu acho que aqui tem boi na linha. Então, eu prefiro procurar mais informações, não consegui encontrar, vi vários sites da PC World, sites comentando primeiro. Exato, todo mundo falando do produto, sabe? Falando do produto, que agora com o Microsoft Power Toys, que funciona, é um plugin que tem agora no produto. Eu falei, gente, isso é comum, faz 20 anos que os caras usam isso. O meu é desde 2000 e pouco que eu uso. Entendeu? Então é estranho. E o Google Lens já existe desde 2015, 16, por aí que fizeram, não foi? Então, isso aqui é só para a gente olhar. Então, só está corroborando aquilo que eu estava falando lá atrás. Não é porque o Google fala, não é porque a notícia aparece, que o cara é o como é que era? Como é que eram os nomes daqueles caras lá? Os Pellegrino, né? Não o primeiro cara, não o desbravador da Antártida, sacou? Gente, vamos ter um pouco de bom senso. Esse aqui me chamou atenção. Eu vou ficar de olho nisso, que eu não achei legal, não. Achei esquisito. Bom, continuando as coisas malucas, né? O que você me diz da Lockbit dizendo que atacou toda a parte da Entrust e pegou dados de tudo quanto é cliente da Entrust. A Entrust, para quem não sabe, é um dos maiores, né, provedor de segurança que tem nos Estados Unidos, americano, não é? Entrust é americano. Eu falei, cara... Aí a Lockbit fala assim, sim, nós pegamos, vamos publicar o dado se você não pagar. Só que a Entrust, que fala de segurança, trabalha com segurança, garante segurança, as declarações do cara, qual foram até agora? Sério? Então, de novo, a gente cai no negócio que a gente falou faz tempo. Todo mundo pode ser vítima.
Ponto. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo. Não interessa se você é empresa de segurança, se você é empresa de seguro ou se você é hospital. Todo mundo pode ser vítima. Só que daí agora faltou, acho que talvez a notinha pública aqui, né? Falando, olha, estamos verificando, vamos ver o que aconteceu. Que a hora que o bandido fala, eu tenho seus dados publicamente, e fala que vai liberar, fica feio o cara negar num dia e no dia seguinte aparecer e fica mais feio ainda, né? Pois é, Fernando, isso daí me chamou muita atenção, cara. Porque não tem uma nota sequer falando de quanto dado foi roubado, do que pode ter sido feito. Só tá a briga, a Lockbit falando, nós temos, os caras falaram assim, tá, vocês têm. E se tiver, são milhões de pessoas, você sabe disso, né? Não, exato. E daí o que fica mais feio, acho que é exatamente isso daí, empresa de segurança que acabou caindo num golpe desse daí. Mas, acabamos de falar, todo mundo pode ser vítima. Bola para frente. Bom, mão fantasma, isso aqui tá rolando direto e reto no Brasil, no mundo inteiro, tá? A Polícia Federal, a gente sempre fala bem da Polícia Federal, a gente gosta da Polícia Federal, a gente dá atenção especial para a FBI, Interpol, Polícia Civil, Polícia Militar. Cara, tem muita gente competente em parte de cyber desses caras. A gente admira essas pessoas. E aí eles estão avisando a população que começou um alerta, eles estão chamando de golpe da mão fantasma. É uma fraude que aí aparece uma atualização no seu celular, só que não é uma atualização do seu celular. Não. Você viu a história inteira? O cara te liga e fala assim, olha, senhor Alexandre, eu sou do banco e tem uma atualização para o senhor fazer. Segue o que eu estou falando. Do celular do cara. A pessoa faz essa atualização e a hora que ela faz a atualização, o criminoso ganha acesso total ao seu aparelho. E daí chama mão fantasma, porque o seu celular parece que tomou vida, né? E você não consegue fazer nada e tem alguém pilotando o celular e começa a roubar seu dinheiro e transferir e você está assistindo. Você não consegue nem desligar o celular, cara. Cara, bizarro. E olha, bizarro, e não é só em banco. Sabe o que está pegando isso aí, Fê? Não é só banco, não, cara. É tudo. O cara liga para você, tem uma atualização do seu plano de saúde, tem uma atualização do seu banco, tem uma atualização nós somos da equipe do seu joguinho, né? Estamos oferecendo de graça essa atualização. É qualquer atualização, cara. E a pessoa cai nessa, o que a gente sempre fala, né? Instala o aplicativo oficial das empresas, né? Te ligou. Hoje em dia não dá mais para acreditar, infelizmente, em ninguém, né? Cara, pensa bem. Chama mão fantasma exatamente por causa disso daí, porque você não consegue fazer mais nada. Você vê só sei lá, as coisas sendo clicadas e seu dinheiro sumindo sem você poder fazer absolutamente nada. Não, é sinistraço. O pior não é isso, o pior é no grupo que nós participamos, a pessoa mandar, eu tô com suspeita de que tem um negócio estranho no meu aparelho, o que eu faço? Se joga no rio, cara. Não, detalhe, cara, de quem veio fazer a pergunta, ele tem que apanhar, a verdade é essa, porque ele já devia ter... Fernando, eu apertei 2 vezes na tela do celular que era da minha esposa, eu dei para minha filha, eu apertei 2 vezes na tela, não abri o negócio do Google, formatei o celular. Melhor, exato. Na dúvida... Meu querido, se você usa a sua tecnologia direito, você tem backup na nuvem, você tem as coisas guardadas, você tem que saber como usar. Esse é o detalhe. Aí começou coisa esquisita, meu amigo. Já que não tem Ctrl Alt Del, né? Como é que ele fala? Voltar. Como é que eles falam? Reiniciar, de volta estilo de fábrica. É um negócio assim, cara. Né? Então, cara, não entra nessa. Ninguém, cara.
Quantos brasileiros tem hoje no Brasil? 260 milhões? Já tem 300 milhões? Acho que já tem 300 milhões. Eu acho que não. Aquele vazamento tinha 233, como é que fala? Milhões de CPFs lá, mesmo tendo umas coisas repetidas, mas o número era esse daí, 230 milhões, vai. Então vamos pensar, 230 milhões. Você acha que companhia no mundo teria condições de ligar para cada pessoa e falar, meu querido, você tem uma atualização? Não, o cara pensa na Caixa, né? Caixa Econômica. Caixa Econômica ligando para todo mundo. Você vai precisar de 3, 4 vidas para o cara vir na Terra e falar para você: oi, eu estou aqui na minha 4ª encarnação para você fazer a atualização do teu sólido. Não dá, né, cara? Para, ninguém vai te ligar para atualizar. Você tem que tomar cuidado com as suas coisas e tomar vergonha. Bom, notícia pra caramba, coisa pra caramba, nada assim estrondoso que não assuste a gente, porque é tudo a mesma coisa, não muda muito, né? São as pessoas fazendo burradas e as coisas engraçadas acontecendo. A maneira como elas acontecem que nos desperta a curiosidade. E essa aqui, para fechar o nosso dia, é melhor. Não é mais Enem, é Nemaru, né? Para passar no cabelo, acertar, né? O que aconteceu? O Nemaru foi ótimo. As meninas passaram em medicina com a ajuda de inteligência artificial. Como assim, cara? Porque previa os padrões do Enem. Vamos entender. Hoje em dia não. Desde que foi implementado o Enem, dependendo da pontuação que você faz nas provas do Enem, você usa essa pontuação para te permitir acessos a determinados cursos ou conta para você fazer o seu vestibular. É esse que é o ponto, concorda? Então, faço o Enem, eu vou bem no Enem, então para mim é só caprichar, não zerar nada, não dar mancada na redação, que todo mundo dá mancada. Você entra numa engenharia ferrada, numa medicina, num curso bacana. Beleza. As meninas passaram, acertaram tudo, tipo, gabaritaram o Enem. Por quê? Porque utilizaram inteligência artificial. Como assim? Você viu essa, Fernando? Os caras pegaram o padrão de como... Sabe aquele negócio que você pega a prova que é tudo multi-escolha, ABCDE, e se a probabilidade de você jogar 100 em todas e conseguir passar é grande. Entendeu? É grande. Não, eu nunca testei, eu sempre fiquei com medo de testar. Mas assim, a matéria é interessante porque fala que alguns cursinhos, né, estão usando uns sistemas onde eles pegam as provas e fazem análise das suas respostas. E daí, esse sistema de inteligência artificial, ele te fala onde você tem que estudar mais para você ser mais efetivo nas suas respostas. E algumas coisas, eu fiquei pensando depois de, por exemplo, pega o caso de... se tivesse isso na minha época também, André, eu tenho certeza, né? Então, mas assim, eles fazem o seguinte, eu fiquei pensando, tem muita coisa de física e até de química que está relacionado com matemática. Então, eles falam a base que você tem que estudar, ou que a pessoa tem que focar para dar mais resultado naquilo lá também. O sistema, então, não é simplesmente o oráculo, né? O jogo de búzio do Enem. Não é nada disso daí. O negócio é um negócio muito mais complexo, mas é muito inteligente isso daí. Qual é a base que está te faltando? Se você parar para pensar, né? Você pegar, você estuda um ano inteiro de cursinho para fazer o vestibular. Aliás, não é um ano inteiro. Na verdade, você fica 8 meses estudando, porque o cara começa ali em janeiro, quando começa setembro, começa a já ter vestibular. Concorda, Fernando? Então, o cara 8, 9 meses no máximo só ralando de estudar. Só que é muita matéria. É muita matéria. E aí, o grau de acerto dessa inteligência artificial dos últimos Enem são tão assertivos, vamos dizer assim, que as meninas estudaram só o que o Enem apontou. Só que a inteligência artificial acho que foi da Mauá, não foi da Gama, né? Gama é a faculdade no Rio, se não me engano, não é? Espírito Santo. Acho que é Espírito Santo. Eu acho que é do Espírito Santo. Eles conseguem dar tendência, né?
E aí o que aconteceu? Aí, em vez de eu ter que estudar uma porrada de coisa, elas estudaram as coisas pontuais que o Enem repete, né? Quais são? Então, você pega 10 anos de Enem, a pergunta sobre geometria varia 2, 3, né? 2, 3 matérias. Então, para que eu vou estudar 3 livros de geometria se eu só tenho 3 tipos de prova, de perguntas sobre aquele assunto, concorda? Então, os caras focaram nisso e passaram em medicina, velho. E falaram. Essa é a pior parte. Foram lá e falaram. É porque ajudou. É muita burrice, né? Fica quieto e passa receita pros outros. Só coloca o outdoor lá, campeão de aprovação, né? Que já vai fazer a diferença. Cara, e elas passaram em medicina, cara. É surreal isso aqui, cara. Aí que cai aquela história. A gente falou que a inteligência artificial da Google primeiro queria ganhar como funcionário, queria tirar férias, contratou advogado, mandou o próprio, devido às citações e situações criadas, o criador dela foi despedido da Google, agora já está passando em vestibular, e não é nem a da Google essa, hein? E aí vocês veem quanto que é importante, quanto que é relevante a situação onde se emprega inteligência artificial. Onde que a gente vai parar com isso, velho? Skynet. Então, a gente sabe que não tem limite, né, cara, a tecnologia, mas eu acho que o bom uso da tecnologia é sempre legal. A matéria ela comenta ainda que mesmo as pessoas que tendo passado em medicina, podia ter sido usado para passar, né, a mesma ideia, podia ter sido usado para qualquer outro curso. É só você ver os pesos, né, das matérias diferentes, como é que você segue um padrão e você conseguiria fazer isso. Cara, em vez de estudar aquele monte de coisa, o cara ele pegar e falar, vai por esse caminho aqui que sua chance é maior, eu acho que todo mundo gostaria disso daí, não só o André e não só nós dois. É bem interessante esse negócio. Bom, é isso, gente. Né? Tem umas coisinhas, tem uns deveres de casa aqui que nos chamam a atenção. Eu quero ver direito essa parte da Microsoft aí para saber o quanto a Microsoft realmente está envolvida nisso, se é que está envolvida, que eu acho que tem mais caroço nesse angu do que é verdade. Eu vou querer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na Entrust com a Lockbit, que isso aqui também está muito estranho. Né? Não é um procedimento normal. Né? E eu queria pensar em fazer um laboratóriozinho dessas duas coisas aqui, do Secure Boot e também da Janete Jackson, Fernando. A gente precisa fazer, cara. HD antigo eu tenho, HD antigo eu tenho em casa. É só a gente pegar e montar. Legal isso, hein? Muito interessante. Bom, galera, foi até um pouco mais calma. Tem bastante coisas absurdas, mas não teve 150 mil patch pipocando, né? Não teve 150 mil sistemas caindo. Tem duas situações aqui que me deixam muito triste, que é o caso do hospital. Né? Eu acho que se você... a Lockbit 3.5 é dos mais novos, cara. O ransomware desse, parar a vida de pessoas, impactar pessoas que estão doentes. Você está no hospital, você já está fudido, velho. Se você estiver aqui no hospital, você está fudido, porra. Né? Dá uma força para esses caras aí, velho. Vai lá, tira essa merda do ar. Dá uma força para isso daí, que isso não tá legal, cara. E eu quero muito, 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 muito saber para onde vai essa parada do NIST, porque isso aqui impacta muita gente. Muita gente. Concorda? Mudar todo um framework que a gente vem usando aí faz anos. Isso aqui vai mudar muita coisa. Bom, galera... semaninha um pouco mais tranquila, não sem notícia, bastante coisas estranhas, né? Coisas bacanas, outras nem tanto, mas vamos ver como caminha a humanidade. E até semana que vem, o Alexandre Melini me despeço. Beijão no coração de vocês. Cuidem-se. E eu aqui, Fernando Amati, com mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios da segurança digital e do mundo cibernético em geral. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, e outros tidas também, mas sem esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Falou, até mais, até semana que vem.
Programa Ed Zone.